Irmãos, a gente vai ler Mateus 7, do verso 1, vamos lá, até o verso 12, tá? Vocês lêem comigo o texto? O texto diz assim, ó, o Senhor Jesus diz assim, ó: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que tiver medido, os medirão também. E por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem, né? Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, gente? Glória a Deus por essa palavra. Vamos, eu vou trazer um tema da mensagem. O tema da mensagem é lições de Jesus Cristo. Amém? Lições de Jesus. A gente está lendo aqui um trecho do famoso Sermão da Montanha de Jesus Cristo. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Então são 3 capítulos onde Jesus Cristo sobe na montanha e faz o famoso Sermão do Monte. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é o resumo do Sermão do Monte. Então a gente lê um trechinho aqui do maior sermão que já foi exposto e foi pregado por maior pregador, Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, ele faz o Sermão do Monte e a igreja tem consciência que a doutrina da igreja, a doutrina da igreja evangélica, a doutrina de uma igreja séria, ela está no capítulo 5, 6 e 7. Então a pessoa pergunta assim: qual é a doutrina da sua igreja? Bom, a doutrina da minha igreja é o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Jesus Cristo, ele dá esse sermão no monte, para pegar os judeus, porque quando Moisés, ele vai dar a lei mosaica, Moisés também recebe a lei na montanha. Então Moisés sobe lá no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. A gente sabe que os judeus têm muito mais do que 10 mandamentos, né? Tem 603 mandamentos, e esses 603 se resume aos 10 mandamentos. Então quem é judeu, quem pertence à religião do judaísmo, eles têm de cor não só os 10 mandamentos, mas eles têm decorado os 600 mandamentos de Moisés. E quem é crente, um crente que se preza, vamos falar assim, um crente genuíno, ele tem que conhecer o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Por quê? Porque o capítulo 5, o 6 e o 7 é mandamento de Jesus Cristo para a sua igreja. Pessoa que não conhece esses 3 capítulos, ele é frequentador da igreja. Ele ainda não pertence à igreja de Jesus Cristo. Ele é um admirador de Jesus. Seguidor de Jesus ele ainda não é. Porque seguidor de Jesus, ele segue o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Amém, gente? Bom, eu não vou expor os 3 capítulos, que é muita coisa, esse Sermão da Montanha, mas eu vou trazer 3 lições para você, porque do verso 1 ao verso 12, tem 3 lições de Jesus. Jesus fala do verso 1 ao verso 6 sobre julgamento, do verso 7 ao verso 11 ele fala de oração, e do verso 12 ele faz um resumo do que é a Bíblia. Então eu queria trazer para vocês, na Santa Ceia, 3 lições de Jesus. E assim, gente, se você começar a meditar nesses 3 capítulos, e você começar a viver
que Jesus Cristo falou, a sua vida vai melhorar em muito. Você vai se converter, quem não é convertido. Você vai mudar seu comportamento. Você vai ver que você vai ser uma pessoa melhor. Porque o que Jesus Cristo ensina aqui são coisas tremendas, são coisas profundas. Amém, gente? Então, eu repito, a gente está lendo aqui o maior sermão que já foi pregado. Nenhum pastor conseguiu pregar como Jesus Cristo pregou. Ele é o maior pregador. Esse é o maior sermão da história. O famoso Sermão da Montanha. E daqui sai a doutrina da igreja de Jesus Cristo. Amém? Então, com seu coração aberto, seus olhos atentos, eu queria tirar 3 lições aqui, tá? Então, eu vou dividir a minha pregação em 3 pontos. Primeiro ponto, a primeira lição. Segundo ponto, a segunda lição. E terceiro ponto, a terceira lição. Bem facinho para a gente aprender aqui. Amém? Então, vamos lá, vamos começar a expor o texto aqui. O primeiro ponto de lição que eu tiro aqui, Jesus fala sobre julgamento. Isso a gente vai ver do verso 1 ao verso 6. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus dá uma ordem. Olha aí o versículo 1 comigo. Qual que é a ordem que ele dá? O que está escrito aí? Não julgueis, vírgula. Calma aí. Antes de você ler a Bíblia, eu tenho ensinado que a gente tem que ler a Bíblia com calma, pensando. Às vezes a gente quer ler tudo, parece que está com... nem começou, já quer terminar, cara. Na Bíblia não tenha pressa. Tenha calma para Deus falar com você. Leia com calma, leia sem pressa. Então, diante dos nossos olhos, tem uma ordem muito explícita. Qual que é a ordem de Jesus? Não? Eu fiz um devocional 6 da manhã essa semana, e eu coloquei uma pergunta. Pode julgar ou não? Eu já vou dar a resposta para você. Quando Jesus fala não julgueis, ele não está proibindo o julgamento. Porque lá em João 7, Jesus Cristo diz assim: não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Então ele manda julgar. Quando ele diz não julgueis, e a resposta está no versículo 5, ele proíbe julgar pessoas hipócritas, que é o que a gente vai ver aqui. Pessoas que estão fazendo coisa pior do que você e estão apontando o dedo para você. Então essas pessoas, Jesus Cristo falou, você não pode julgar, porque você está fazendo pior. Mas depois tem um texto em João 7, onde ele diz, não julgueis pela aparência. O que é julgar pela aparência? Você não tem informação. Aí ele completa, mas julgueis pela reta justiça. Ou seja, você tem prova, você pode julgar. Então esse negócio, não julga o teu irmão não. Se você tem prova, você pode julgar sim. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, ele manda julgar a pregação dele. Paulo diz, 1 prega e 3 julgam. Então olha a ordem de Paulo. O irmão está pregando, julga a pregação dele. Como assim? Vê se o que ele está falando é da Bíblia ou se ele está colocando no texto que o texto não diz. Então, o julgamento não é proibido. O que é proibido aqui é você julgar sem informar. Então, quando ele diz não julgueis, o sentido de não julgueis é você não tem todas as informações, então é melhor você ficar calado. Pessoas que julgam pelo achismo. Já viu isso? Aí eu acho. E esse achismo destrói a vida de muita gente. Eu contei hoje de manhã um exemplo, que eu já contei na igreja, acho que vocês já ouviram essa história, de uma mulher que passou em frente ao prédio do pastor, e ela viu a esposa do pastor correndo pela janela e o pastor com um cabo de vassoura atrás. A mulher correndo, gritando, e o marido com um pau atrás. O cabo de vassoura era um rodo. E aí a irmã começou a falar para os membros da igreja que viu o pastor batendo na mulher dele. E aí a conversa vai, e essas coisinhas crescem na igreja, que é uma beleza, né? E aí o pastor viu que o povo estava faltando no culto, já tinha gente que olhava para ele de cara feia, até que ele descobriu que tinha uma fofoca que estavam falando que ele batia na mulher dele. E ele descobriu que a fofoca foi porque viram ele correndo atrás da mulher dele com uma vassoura, com um rodo. E aí ele subiu no altar e falou, gente, tinha um rato na minha casa. E minha mulher estava gritando com o rato, e eu peguei o rodo para matar o rato. Eu não vou pegar o rato com a mão. A irmã viu e começou a falar que eu estou batendo na minha mulher. Mas você vê que esse comentário, esse julgamento sem ter informação, tirou algumas pessoas da igreja, fez algumas pessoas comentar coisas que não deveria. Então Jesus ele dá uma ordem. Não, o que é não julgar aqui? Não julgue pelo seu achismo. Não é pelo que você acha. Porque isso você pode destruir a vida de alguém. Amém, gente? Então a primeira lição de Jesus é essa. Não julgueis sem informação. Aí ele dá um motivo. Olha aí o versículo 1 ainda. Não julgueis para que não sejais o quê? Então,
Quando eu e você julga essa informação, é bíblico. Jesus disse, então você também vai ser julgado. Do jeito que você está fazendo com o outro, pelo achismo, vão fazer com você também. Qual é o motivo de Jesus? Não julga para você também não ser julgado. Mas vocês entenderam aqui, né? Ele proíbe o julgamento? Não. Ele proíbe o achismo e ele proíbe o julgamento do hipócrita. Mas se você viu o cara traindo a mulher dele, você pode julgar sim. Amém? Você pode julgar sim. Você viu fazendo, você tem provas, você pode julgar porque é bíblico. Amém, gente? Que fique claro isso daqui. Mas em segundo lugar, olha aí o versículo 2. Pois com o critério com que julgar, sereis o que também? E com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também. Então eu queria que você anotasse essas duas palavrinhas. É critério e medida. Critério e medida. Porque na hora do julgamento eu tenho um critério. Eu tenho uma regra. Jesus está falando com o hipócrita. Jesus ele está falando aqui com o julgamento do achismo, você acha. Então olha o que vai acontecer comigo se eu pratico esse ato. Jesus disse, a mesma régua que você mediu o irmão, vão medir você. O mesmo critério que você usou, vão usar também com quem? Ou seja, você está fazendo com ele, vão fazer também com quem? Com você. Amém, gente? E quem vai permitir isso acontecer é o próprio Deus. Gente que gosta de fazer isso na vida dos outros, uma hora vão fazer com quem também? Ela causou dor na vida dos outros com esse julgamento de achismo, ela vai viver essa dor na vida dela também, porque alguém vai fazer com ela. Ela criou um critério. E isso aqui é pesado, porque a coisa vai mais longe, porque alguns estudiosos bíblicos entendem que o critério que eu uso com você é o mesmo critério que Deus vai usar comigo. Vocês entenderam? Tem uns que vai mais além. Então vamos lá. Você criou um critério para falar de alguém, você colocou uma régua na vida daquela pessoa, então Deus vai pegar a régua da tua mão e o próprio Deus, alguns entendem assim, que Deus vai fazer isso com quem? Comigo? Com você. Você vê que o negócio é sério aqui? Você vê que o sermão de Jesus é profundo? Você vê que o sermão de Jesus, se a gente vive isso daqui, cara, melhora casamento, melhora trabalho, melhora família, o pessoal parar de ficar julgando os outros e de falar da vida dos outros, de coisas que não sabe. Sim ou não, gente? Melhora muito. Mas mais, olha o versículo 3 e 4. Lê o 3 e 4. Por que, olha a pergunta dele, de Jesus. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está na onde? No teu próprio. Presta atenção, Jesus está fazendo uma pergunta. Qual que é a pergunta de Jesus? Por que você enxerga um cisco no olho do teu irmão, mas você não enxerga a madeira que está no teu? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Então note que essa pessoa que Jesus está criticando é a pessoa que consegue enxergar coisas mínimas na vida dos outros, sendo que ela está fazendo pior, mas o erro dela que é pior, ela não enxerga. Jesus está falando com pessoas que vê defeito nos outros, mas não enxerga o dela. Você viu o que ele falou? Por que você vê o cisco, coisa pequena no olho do irmão, por que você não repara a madeira que está no teu? Vocês acham que isso acontece? Pessoas que são duras com o pecado dos outros, com o erro dos outros, e são complacentes com seus pecados. Isso acontece, gente? Isso acontece. Isso acontece. A pessoa ela consegue ver um defeitinho, que ninguém é perfeito. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter coisa para falar do teu marido, você vai ter coisa para falar da tua mulher, você vai ter coisa para falar do teu filho, do teu patrão, você vai ter coisa para falar do pastor da igreja, você vai ter coisa para falar do irmão. Por que você vai ter coisa? Porque todo mundo aqui é defeituoso. Todo mundo aqui tem alguma coisa para a gente falar mal. O problema está em nós. Claro, você está vendo coisas absurdas, o cara traindo, roubando oferta, falando palavrão. Aí beleza, é uma coisa. Mas note que Jesus está falando de coisas pequenas. Amém, gente? E a pergunta que ele está fazendo, por que você não repara no seu erro? Porque o seu erro é pior do que o erro daquele irmão que você está. Porque a gente acaba virando um vício. A gente começa a reparar em defeito. Já viu aquela pessoa que só aparece ali para ver defeito? Não é assim, gente? Você pinta a casa, a pessoa ela consegue achar um defeito. Aí dá vontade de falar assim, bom, se você tivesse ajudado, esse defeito não estaria aqui. Não é? Elogia primeiro, mas tem gente que tem dificuldade
dificuldade, olha para mim, tem gente que tem dificuldade de quê? De elogiar, e vira um vício. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque vira um vício só de falar mal. Mas mais, Jesus Cristo diz que esse tipo de pessoas não tem condição de ajudar ninguém. Olha o versículo 4. Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem a trave na onde? Então, quando a gente é assim, nós não temos condição de ajudar o próximo, porque o próximo, ele tem um cisco, mas eu tenho uma trave nos meus olhos. É que nós, gente, nós temos um defeito. Quando a gente abre a Bíblia, a gente quer ser os bonzinhos da Bíblia. Tipo, a Bíblia fala do Abel e do Caim, a gente quer ser o Abel, mas às vezes a gente está sendo Caim. O Davi e o Saul, a gente quer ser o Davi. Você quer que Deus fala com você? Comece a olhar para a Bíblia como um pecador, como um vilão. E aí você vai ver Deus falar com você. Todas as pessoas que são salvas, que têm encontro com Deus, se consideram pecadoras. Quando eu abro a Bíblia, por exemplo, eu vejo lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías ele vê o trono de Deus. E a primeira atitude de Isaías é dizer: ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros. O apóstolo Pedro, quando está diante de Jesus, ele diz: arreda de mim, Senhor, porque sou pecador. Né? O apóstolo João, na ilha de Patmos, quando Jesus aparece para ele, ele cai de joelho como morto. Então, na Bíblia, todas as pessoas que tiveram vida com Deus, todas elas confessaram: sou pecador. Mas, normalmente, as pessoas que vivem de fato no pecado, são pessoas que se acham melhor que os outros, que arrotam santidade, que vê defeito em todo mundo e só o dela ela não enxerga. Sim ou não? Isso é uma pessoa que está longe de Deus. São pessoas que olham para o espelho e cantam aquele hino: quão grande és tu, mas olhando para o espelho. Vocês estão entendendo, gente? Toda pessoa que tem comunhão com Deus, ela vive confessando: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Amém, gente? Então você sabe que Jesus está fazendo essa pregação? Porque lá na pregação dele tem um monte de fariseu assistindo o culto dele, e os fariseus tinham o costume de falar do pecado dos outros. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Mateus, que era pecador, e ele foi criticado. A Bíblia diz que uma mulher pecadora tocou nele e as pessoas falaram mal, porque os fariseus, eles queriam estar longe dos pecadores. E aí Jesus Cristo está fazendo essa pregação para mostrar para eles: vocês gostam de falar das prostitutas, vocês gostam de falar dos publicanos, mas vocês são pior do que eles, porque eles reconhecem a sujeira deles, e vocês acham que são santos. Então esse tipo de gente é mais difícil de ajudar. Amém? Mas em quinto lugar, falando ainda de julgamento, Jesus Cristo diz que quem tem esse tipo de atitude age com hipocrisia. Lê o versículo 5 comigo, gente, o 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de quem? Então, não é eu. Jesus Cristo está chamando essas pessoas de quê? O que é o hipócrita? O hipócrita é esse cara, ele condena e nos bastidores ele faz. O pastor hipócrita manda o povo fazer uma coisa e vive outra. Entre o que fala e o que faz, existe o quê? Um abismo. Porque vir aqui falar é bonito, é fácil, eu reconheço isso. Agora, viver o que você está pregando, viver essa comunhão com Deus, viver esse perdão, então é um hipócrita. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar esse hipócrita. Então, a palavra de Jesus é dura, ele diz: conserta o teu erro primeiro, para depois você ajudar aquele irmão. Amém, gente? Só que agora no verso 6, ele manda a gente fazer um julgamento. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia com atenção, porque eu já ouvi muito. Porque assim, quando eu estava denunciando, eu denunciei em live, eu denunciei em culto, igrejas que falam mais de dinheiro do que de Jesus, igrejas que entregam mais revelação do que Bíblia, e Vale do Sal, e Fogueira Santa. E teve uma época aqui na igreja que eu meti o pau mesmo nessas igrejas, e meto o pau mesmo. E aí algumas pessoas chegaram em mim e ficou falando isso para mim: a Bíblia diz, não julgueis para que não seja. Cara, eu já ouvi muito. Só que eu não discuto com essas pessoas, porque para eu falar com essas pessoas, tem que explicar tudo para elas. Só que Jesus, ele não está proibindo o julgamento. Ele proíbe o julgamento hipócrita. Amém?
E agora no verso 6 ele manda julgar. Eu vou mostrar para você. Olha só, do 1 ao 5, ele proíbe o hipócrita julgar, mas do 6 ele manda julgar. Lê o 6 comigo, irmãos. Não deis aos cães o que é o quê? Nem lanceis ante os porcos as vossas, para que não pisem com os pés e voltando de lacerem. O que é que ele está falando aqui? Jesus está trazendo um exemplo aqui do cão e do porco. Pense você que o cão aqui, o cachorro aqui, na época de Jesus, não é esses cachorrinhos bonitinhos que vocês querem levar para casa, não. Viu? Que vocês pagam 1.000, 2.000 reais aí na casa de vocês. Esses cão aqui eram aqueles bichos feios mesmo, na época de Jesus, lá em Jerusalém. Aqueles cachorros que parece estar manifestado, aqueles cão babando, feio. E o cão para o judeu era um animal imundo. O porco para o judeu também, ainda hoje, é um animal imundo. E aí Jesus pega dois bichos que é imundo para os judeus e ele diz, olha para mim para vocês entenderem, não dei ao cachorro o que é santo. O que ele quer dizer? Quando o judeu ia apresentar a carne de sacrifício, imagine você apresentar uma carne de sacrifício a Deus, e aquela carne que era animal de sacrifício a Deus, você dá para um cachorro. Você não pode fazer isso. Ele tem que ser queimado e ninguém pode comer, porque aquilo é uma oferta para quem? Para Deus. Ou você pegar uma pérola e dá para o porco. O porco vai comer a pérola achando que é ervilha, e aí ele vai ver que o negócio está duro, e o porco fica bravo com você. Traduz, pastor. Jesus está dizendo que nós não podemos dar o que é santo e pérolas. O que é santo? A palavra de Deus. O que é uma pérola? A palavra. A gente não pode dar para o porco e para o cão. Quem é o porco e o cão? É aquelas pessoas que desprezam as coisas de Deus. E eu sei que tem pessoas que hoje estão rejeitando, mas amanhã elas vão se converter. A rejeição delas não é eterna. Por exemplo, teve uma época que eu rejeitei, mas hoje eu estou aqui. Teve uma época que você rejeitou, mas com a graça de Deus você está aqui. Então, não é que, eu não quero ir para o culto, não é que essa pessoa é cão. O cão aqui é aquela pessoa que vai rejeitar a vida toda. Ela é o cão. Agora, Jesus fala que não é para eu dar o que é santo e pérola para os cães. E para eu saber quem é cão e porco, é uma coisa pesada de falar, né, gente? Reconheço. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer um julgamento. Eu tenho que ter discernimento. Não, para essa pessoa eu não vou pregar, que não vale a pena. Amém, gente? Eu estou sendo sincero, talvez você está assustado com o que Jesus Cristo está falando, mas Jesus Cristo está falando, não dê pérola aos porcos. Por quê? Porque eles não sabem o valor que isso tem. Tem gente que não sabe o valor do que é a palavra de Deus. Tem gente que não sabe o que é valor, a presença de quem? Ela valoriza coisas imundas. Então não é o momento de eu pregar para ela, não é o momento de eu levar para ela. E para eu tomar essa atitude, eu tenho que julgar, eu tenho que fazer um julgamento. Então note que o julgamento de Jesus não é proibido. Proibido é o julgar sem informação, e o proibido é o julgar com hipocrisia. Amém, gente? Ficou claro aqui esse primeiro ensinamento de Jesus, no capítulo 7? Mas, saindo do julgamento, Jesus Cristo nos ensina a ter uma vida de oração. Vamos lá, só para fazer um resumo aqui, dessa primeira lição aqui. Se todo mundo vivesse, colocasse em prática isso daqui, cara, ninguém ia ficar fazendo uma fofoca de ninguém, falando dos outros. A família viver em paz, o ambiente, sim ou não, gente? Mas nem todo mundo quer viver isso aqui. Por isso que o sermão de Jesus é o melhor de todos, é o maior de todos. E agora Jesus Cristo nos ensina uma vida de oração. Leia aí comigo o versículo 7. Vocês leram o 7? O que é que ele diz no 7? Pedi, dar-se-vos-á. Buscar e o quê? E batei. Bom, agora ele fala de oração, porque esse texto aqui, irmãos, está ligado com o Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas mostra que os discípulos, quando Jesus está no Sermão da Montanha, os discípulos falam assim para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E eu acho bonito isso, porque os discípulos não pediram para Jesus, Jesus nos ensina a expulsar demônio, nos ensina a fazer milagre, mas eles pediram o quê? Nos ensina a orar. Jesus não ensinou eles a montar pregação, Jesus não ensinou eles a expulsar demônio, Jesus ensinou eles a ter uma vida de quê? De oração. E eu quero
prestar atenção com você no que Jesus Cristo está ensinando. O que ele falou aqui? Pedi, buscai e acharei. Batei, preste atenção que a ordem de Jesus é pedir. Batei, buscai. Preste atenção no ai, pedir. O que significa pedir? Não é pedir uma vez, não é pedir de vez em quando. Esse pedir, bater e buscar, a ideia é, continua pedindo, continua buscando e continua batendo. Não é pedir quando o cinto aperta, não é pedir, sei lá, quando eu fico desempregado, não é buscar, sei lá, quando apareceu uma doença, é buscar sempre, é pedir sempre, é bater sempre. Amém, gente? É sempre estar em vida de oração. Interessante é que nos 4 evangelhos sinóticos, só quem ora é Jesus. Pode ler, Mateus, Marcos, Lucas e João, os discípulos não oram. Os caras ruins de oração, eles não oram. Eu só vou ver os discípulos orando no livro de Atos. Só quem ora em Mateus, Marcos, Lucas e João é Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque as pessoas têm dificuldade de orar. As pessoas, cara, se falar, vamos lavar a igreja agora, ela fica 2 horas comigo. Mas se falar, vamos dobrar o joelho 5 minutos, nem começou, ela já está cansada. Mas nem comecei, você já quer parar. É uma dificuldade para buscar Deus em oração. Então, por isso que ele nos ensina a pedir, continuar pedindo, buscar, continua buscando, bater e continua o que, gente? E aí ele faz uma promessa para quem tem vida de oração. E a promessa está no versículo 8. Lê o 8 comigo. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, o que vai acontecer? Eu gosto desse texto porque Jesus Cristo ele é direto. Jesus Cristo é o seguinte, só recebe quem pede. Ah, eu não quero pedir. Então Jesus está falando, então você não vai receber. Só encontra quem busca. Ah, eu não quero buscar. Você não vai encontrar, acabou. A porta só vai abrir para quem está batendo. Ah, eu não quero bater. Então vai continuar fechada para você. Jesus é direto. Agora, vamos lá. Vamos explicar isso aqui. Quando ele diz que quem pede, recebe. Você vai receber tudo que você pede? Será que é isso que Deus está falando aqui, gente? Será que Deus vai me dar tudo que eu peço? Não, não. Jesus, ele não dá tudo que você pede. Jesus, ele nos dá aquilo que nós precisamos. Porque às vezes a gente está pedindo uma pedra achando que está pedindo pão. Porque Paulo vai dizer que a gente não sabe orar como convém. Tiago vai dizer que às vezes a gente está orando para esbanjar os nossos prazeres. Como assim? Tiago diz que às vezes a gente está orando para se exibir. Eu estou pedindo uma casa, mas porque eu quero me exibir. Deus vê a intenção do coração e Deus fala, não vou te dar essa casa. Porque a intenção do teu coração não é glorificar Deus. Aquele carro. Então, Deus ele não dá o que a gente pede, Deus dá o que a gente, é que nem a gente faz com os nossos filhos. Se a gente desse para os nossos filhos tudo que a gente pede, você já estava falido faz tempo. Você dá para os seus filhos, não é o que eles pedem, você dá para os seus filhos o que eles precisam, e assim é Deus. Amém? Mas só vai receber quem está pedindo, só vai encontrar quem está o quê? Porque tem gente que parou de buscar. E quando eu paro de buscar, quando eu paro de orar, que aqui ele está falando de oração, então eu vou ficar fraco. Fizeram uma pesquisa aí, rapaz, já faz tempo que eu vi essa pesquisa, que 75% a 77% das pessoas que têm vida de oração e lê Bíblia, 77% dessas pessoas não têm depressão, não têm crise de ansiedade e hábitos pecaminosos não dominam essas pessoas. Porque essas pessoas têm vida de oração e buscam a palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa está meio apagada, está meio murcha, está no embalo, porque ela não está o que, gente? Buscando. Vocês já ouviram falar da história do cavalo que está no embalo? O cara estava no cavalo dele, cavalo montado. Quando ele chegou em determinado lugar, ele desceu do cavalo, o cavalo morreu. Levou no veterinário, falou, não, mas só descer do cavalo ele morreu. E o veterinário falou assim, o cavalo morreu já faz 1 hora. Eu vim com ele, como é que ele morreu faz 1 hora? Ele veio correndo, aí o médico falou assim, aqui o teu cavalo estava morto. Mas como é que ele estava correndo? Porque ele estava no embalo. É uma historinha, tá? Mas tem gente que é assim, tem gente que já morreu espiritualmente. Ela está ali, mas ela está no embalo. Não tem mais o fogo de Deus aquecendo ela.
E a gente começa a ter esse diagnóstico, porque a gente não está buscando, quando a oração é pesada, leitura da Bíblia é pesada, as coisas de Deus incomodam, é porque a gente está apagado, a gente está no embalo, não tem aquele renovo, não tem aquela chama, não tem mais aquela unção de Deus pulsando no nosso coração. Você quer viver isso? Então pede, então bate, então busca, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta se abre. Amém, gente? Mas ainda na oração, ele vai dar um motivo por que nós devemos orar. Olha o motivo aí no versículo 9. O qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará cobra. Ora, versículo 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que... Eu acho muito bonito isso. Jesus, ele dá um grande motivo. Por que eu tenho que orar? Porque Deus é bom. E ele compara Deus com um pai. Ele faz uma pergunta para os pais: se o seu filho pedir pão, você dá pedra? Não, eu dou pão. Se o seu filho pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Ele: não, meu filho, eu dou o peixe. Então, o vosso pai, olha que coisa linda, Deus é o nosso pai. O mais interessado em responder às nossas orações é quem? Deus. Amém? Por que Deus não dá? Porque a gente não pede, a gente não busca. Sei lá, porque a gente pede de vez em quando. Você está entendendo? A gente não está ali aos pés dele de manhã, de tarde e de noite. Então, que coisa linda que Jesus está ensinando. Qual é o motivo que eu tenho que orar? Devemos orar porque Deus é o mais interessado em responder às nossas orações. Agora, deixa eu te ensinar aqui. A tua vida de oração com Deus não pode ser só pedir. Isso é feio. Imagine você que tem um filho já casado e esse filho vai na tua casa só para pedir. Ele não te visita. Aí quando ele aparece na tua casa, você acha estranho, porque ele quer o seu cartão. Sim ou não? Você que é pai mais velho, você não vai ficar triste? Já pensou seu irmão nunca foi de te mandar mensagem? Eu tenho um irmão, meu irmão caçula, e ele não é de me mandar mensagem. Meu irmão não é de mandar mensagem para mim. E aí eu terminei um culto aqui na igreja e apareceu o nome do meu irmão. Eu fiquei feliz, ele quer conversar comigo. E ele não é convertido, ele: salve Alexandre. Eu ainda não me acostumei com esse negócio de salve. Eu quase respondi para ele: eu estou salvo. Mas eu descobri que é a linguagem deles. Salve Alexandre, sério mesmo. Eu quase falei: e aí, estou salvo já, estou da igreja, seguindo Jesus. E eu falo: e aí, cara, fiquei mó feliz. Você não me arruma R$200, não? Aí eu fiquei triste. Quer dinheiro. Aí eu falei para ele: rapaz, você tem tanta coisa que eu tenho que pagar na igreja, que eu comecei a falar. Ele falou: rapaz, eu vou arrumar para te ajudar aí na igreja também. Eu falei: eu estou precisando, eu estou uma guerra danada, roxando de foi mandado embora, semana ruim de cliente, só por Deus aqui. Mas eu estou contando isso para vocês, porque olha como que a gente fica decepcionado quando a gente gosta de algumas pessoas e essas pessoas só te chamam para quê, gente? Para pedir. Imagine Deus, cara, você entra na presença de Deus só para pedir. Eu quero isso, não é errado pedir. Mas a nossa vida de oração com Deus tem que ser como eu já ensinei aqui na igreja. Primeiro você tem que adorar a Deus, independente de como é que está a sua vida, adore a Deus. Amém? Então vamos lá. Você adora a Deus, ó Deus, eu entro na tua presença, e você adora a Deus pelo perdão, e você adora a Deus. E aí você fala com Deus usando o nome de Jesus, porque Jesus disse que a gente tem que citar o nome dele. Então primeiro você adora, depois você agradece, em último lugar você vai pedir. Amém? Então você pediu, mas antes você adorou, antes você agradeceu, e agora você está pedindo. Amém, gente? Mas essa foi a segunda lição, a vida de oração. E a última lição, eu vou concluir com vocês, está no versículo 12. Vocês lêem o 12 comigo? Vamos lá? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Porque esta é a lei e o quê? Eu acho muito importante isso daqui, cara, que lição linda. É uma das que eu mais amo e já decorei. Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque essa é a lei e os profetas. Só uma notinha de rodapé aqui. A palavra Bíblia não está na Bíblia. Engraçado, né? A palavra Bíblia não está na Bíblia.
A palavra Bíblia vem do grego, escuta aí que você vai entender porque que eu estou falando isso, que significa biblos, que significa pequenos livros. Então, pequenos livros é uma junção de pequenos livros que dá o nome de Bíblia. Então, Mateus é um livro, Lucas é outro livro, Marcos é outro livro. A Bíblia não é um livro. Bíblia significa junção de pequenos livros. É como se você tem uma biblioteca chamada Bíblia. Então, na época de Jesus, ele não falava assim, ó, pega a Bíblia para mim, não. Na época de Jesus, eles falavam leis e profetas. Por isso que ele diz aqui, ó, esta é a lei e os... Ou outro exemplo, como Paulo chama, sagradas escrituras. Então, eles não falavam, ó, me dá a Bíblia, não. Eles falavam assim, me dá o rolo sagrado. Ou como Jesus Cristo falou aqui, leis e o quê? Então, vamos lá, para a gente partir para o final. Um resumo da Bíblia. Se alguém perguntar para você um versículo que resuma a Bíblia, Mateus 7,12. O que está escrito em Mateus 7,12? É o resumo da Bíblia. Tudo, pois, que querei que os homens vos façam, fazei vós. Aí ele diz, essa é a lei e os profetas. Vamos traduzir? Esse é o resumo da Bíblia. Qual que é o resumo da Bíblia? Tudo que você quer que faça com você, você vai fazer com outro. Amém? Olha que lição. Tudo que eu quero que faça comigo, eu tenho que fazer primeiro. Sabe por quê? A gente tem um defeito, porque a gente quer que os outros façam com a gente não quer fazer. Você está entendendo, gente? A gente sempre quer ser os vítimas. Nós sempre que somos vítimas das invejas, nós sempre que somos os bonzinhos. E Jesus, ele inverte. Ele fala, o que você quer receber é o que você vai dar. Então vamos lá. Você quer que os outros falem mal de você? Ah, eu não quero, então você também não vai ficar falando. Amém, gente? Agora, se você tem prova, você pode julgar essa pessoa que isso não é errado, não. Pode julgar. Amém? Vamos lá. Você quer que grita com você? Não, então eu também não vou gritar. Você quer ser traído pelo teu marido, pela tua mulher? Não, então você também não vai trair. Amém, gente? Você quer que fica cobiçando? Não, então você também não vai cobiçar. Eu lembro que eu peguei um caso lá na Brasilândia, esse caso me marcou muito, porque eu estava me preparando para começar o culto 3 da tarde. E eu estava sentado, eu gosto de ficar sentado no altar, e tinha algumas vozinhas já no culto. Eu lembro que ia dar 2 horas, eu lembro até hoje, ia dar 2 horas, era 2h10. E aí o cara chegou na igreja, pessoal, foi uma segunda, foi uma terça-feira, com a mulher dele assim, arrastando ela. Vem, ela chorando, ele arrastando. E ele gritando, e o que foi? Essa mulher sem vergonha minha me traiu com um amigo dela no quartinho na empresa. E todo mundo que estava sentado esperando começar o culto ouviu, e a mulher correndo de, imagine, expor. Eu não estou passando pano para ela, não. Ela fez isso mesmo. E o marido descobriu. E o cara muito alterado e tal. Aí eu falei para ele assim, obreiro, conversa com ele aqui, vai lá falar com o obreiro. Eu chamei ela no canto. Falei, você fez isso? Ela, pastor Alexandre, eu fiz, morrendo de vergonha. Aí ela falou assim, pastor, mas eu quis dar o troco. Não tem justificativa, tá, gente? Ela falou assim, esse meu marido, ele me trai há 14 anos. Eu já perdoei muita traição dele. Então, eu queria que ele sentisse o que eu sinto 14 anos. Mas você sabe que você fez errado. Eu me envergonho, eu nem gosto do cara. Mas eu queria ter isso que ele está tendo agora. Só que eu não sabia que ele ia me expor na igreja. Aí ele voltou e eu falei para ele assim, você está com ela há quantos anos? 14 anos. Você trai a tua mulher? Traio. Mas você não gostou que ela te traiu, né? Até que você quis contar para a igreja toda. O ser humano é assim. Ele faz com os outros, mas não quer. Faça com ele. E olha a lição de Jesus. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, você vai fazer primeiro. Amém, gente? Faz primeiro. Você quer que a tua mulher faça? Faz você para ela. Você quer que o teu marido faz você para ele. Amém, gente? Outro dia eu estava vendo, eu estava no encontro de casais, e o pastor Maciel meio que contou isso por cima, aí o Maciel estava falando lá, né? Que a gente tem que sempre pensar no marido, na mulher. Aí ele falou que tinha um ovo na geladeira na casa dele, e o ovo ficou lá 2 semanas. Por quê? Porque falou, só tem o ovo, vou deixar para minha mulher. Aí a mulher dele orava, poxa, só tem o ovo, vou deixar para quem? Aí eu estava assim, eu quase falei, rapaz, vai lá e compra uma cartela de 30 ovos, pelo amor de Deus. Eu já ia comprar logo 30. Mas eu entendi a ideia dele, que é que ele estava pensando de quem?
eu já tenho outra visão. Eu falei, eu já compro logo 60 ovos. Já penso na minha mulher. Mas é isso que Jesus ele nos ensina. Eu quero concluir. Eu tenho o pastor André Simão, de outro ministério. Ele é pastor lá na Bahia, né? E ele era obreiro da igreja. E eu também era obreiro. E eu queria ser pastor e tal. E aí o André Simão me chamou. E ele leu isso aqui para mim. Ele me chamava, meu nome é Alexandre, mas ele me apelidou, o meu apelido era Davi. Ele falou, Davizinho, vem cá, tal. Eu vou te dar um conselho, e se você seguir esse conselho, você vai ser um ótimo pastor. Aí eu já achei que ele ia me ensinar a pregar, sei lá. Aí ele falou, fica tranquilo que eu vou te ensinar a pregar igual o nosso pastor, não. Isso aí vai ser com você lendo Bíblia. Mas se você seguir isso da Bíblia, até hoje o André Simão falou, você vai ser um ótimo obreiro, você vai ser um ótimo pastor. Aí ele leu, tudo quanto, pois, querer que os homens os façam fazer. Ele olhou para mim e falou assim, Davi, seja um pastor que você gostaria que fosse com você. Aí ele foi me explicando. Você gostaria de um pastor que está interessado no seu dinheiro? Eu falei, não, então você não vai ser esse pastor. Você gostaria de um pastor que se preocupa com você? Eu falei, sim, então você vai ser esse pastor. Seja um pastor que você quer que sejam com você. E eu coloquei isso no meu coração. Agora, eu vou devolver isso para você mesmo. Imagine que você é o pastor da igreja. Você é o pastor daqui. Agora, vocês. Como que você gostaria que você tivesse um membro? Vocês estão entendendo, gente? Todo mundo aqui, um se põe no lugar de quem? Porque a gente quer que os outros se ponham no nosso lugar, mas a gente também tem que inverter as coisas. Se pôr no lugar da tua mulher, se pôr no lugar do teu filho. Amém, gente? Eu não lembro qual foi o casal que eu estava atendendo, que eu olhei para a esposa e falei assim, você tem uma menina? Ela falou, tem. Quando a tua menina crescer, falei para o pai, você fala confiante que tomara que Deus dê para a tua filha um homem igual a você? Que Deus dê para a tua filha um homem que vai tratar a sua filha igual você trata a sua mulher? E eu falei isso para uma mãe também. Eu falei assim, você tem menino, né? Ela tem. Quando esse menino crescer, você fala sem sombra de dúvida, tomara que Deus dê um homem, uma mulher para o meu filho, igual eu sou para o meu marido. Então você vê que são perguntas profundas para a gente ver qual é o papel que a gente dá. Então eu concluo com essa fala de Jesus. Tudo quanto, pois, querer que os homens os façam, você vai fazer primeiro. Amém, gente? Porque esta é o resumo da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Vocês recebem a palavra de Deus? Vamos dar uma salva de Jesus por essa palavra? Aleluia! Amém?